Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, existe um paradoxo que muita gente vive na vida espiritual, né? A gente estuda, lê, acumula um monte de conhecimento, mas na prática parece que nada sai do lugar. A pessoa se sente meio travada. Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece e qual é a virada de chave para sair do só saber e partir para o fazer. Essa pergunta, eu sei, pega a fundo para muita gente. É aquela sensação, sabe, de ter a cabeça cheia. Cheia de sermões, de livros, de teorias, mas a vida real, o dia a dia, parece que está empacado. É exatamente essa paralisia que a gente vai desvendar agora. E o material que a gente analisou traz uma analogia que é, olha, perfeita para isso. O tal do sobrepeso espiritual. Pensa só, é igualzinho ao corpo físico. Se a gente come, come, come e não se exercita, o corpo fica pesado, lento. Na vida espiritual é a mesma coisa. Absorver um monte de informação sem colocar nada em prática gera uma alma sobrecarregada. E o resultado a gente já conhece: estagnação. Muita teoria, pouquíssima ação. Bom, para a gente entender a solução, tem que começar pelo começo, certo? Pela base que, assim, quase todo mundo conhece. É o que as fontes chamam de Evangelho da Salvação. É o ponto de partida, sabe? O primeiro passo da caminhada. Então, esse é o primeiro passo. A porta de entrada que não dá para pular na vida cristã. O foco aqui é bem direto: arrepender, crer e, com isso, garantir a vida eterna. A ideia central é essa: a pessoa é salva deste mundo para lá na frente e ir para o céu. O processo é super direto, né? Crer de coração, confessar com a boca, se arrepender. É um presente, é pela graça. E aqui, olha, tem um ponto crucial que a fonte destaca. Para esse objetivo específico da salvação, o foco não é resolver todos os perrengues aqui na Terra. Não, é um ato de fé que garante o destino final, mesmo que a vida aqui continue cheia de desafios. Ok, mas é aí que a coisa começa a ficar interessante. Se essa fosse a história toda, por que então tanta gente que já é salva continua se sentindo impotente, com a vida travada? As fontes que a gente consultou falam exatamente disso, de ver pessoas super sinceras, super dedicadas, mas que não saiam do lugar. Isso dá a entender que, poxa, talvez esteja faltando alguma peça nesse quebra-cabeça. E a peça que faltava, segundo a nossa análise, é justamente esta: o chamado Evangelho do Reino. E atenção, isso é super importante. Não é uma outra opção, uma alternativa à salvação. De jeito nenhum. É a continuação. É o próximo capítulo da história. E olha só como a diferença entre os dois é gritante. De um lado, o evangelho da salvação, com foco no arrependimento para garantir a ida para o céu. A identidade aqui é de um passageiro que já tem o bilhete comprado e está só esperando a viagem. Já do outro lado, o evangelho do reino tem o foco na obediência para trazer um pedaço do céu para cá, para a terra. E aí a identidade muda completamente, de passageiro para agente, um agente ativo com uma missão para agora. Então, vamos deixar isso bem claro. O Evangelho do Reino não é um outro jeito de ser salvo. Ele define o propósito da salvação. Ou seja, a salvação não foi só para a gente ficar de braços cruzados esperando o céu. Foi para a gente se tornar o participante ativo do que Deus está fazendo aqui na Terra, usando a autoridade que foi devolvida para nós. E essa diferença toda não é só um detalhe teológico não, viu? Ela causa uma mudança radical na nossa identidade. É a gente sair de uma mentalidade de escravo, de impotência, e passar para uma mentalidade de governante, de quem tem autoridade e um propósito claro. Essa passagem lá de Êxodo ilustra isso de um jeito genial. Presta atenção. Uma coisa é sair da terra do Egito, que representa o lugar do pecado. Outra coisa, bem diferente, é sair da casa da servidão, que é a mentalidade de impotência. A salvação tira a pessoa do Egito. O Evangelho do Reino tira a mentalidade da servidão de dentro da pessoa. E tudo isso faz parte de uma história muito maior, que começa lá no início. O plano original era que a humanidade governasse a Terra, em nome de Deus. Essa autoridade, a gente sabe, foi perdida na queda. Mas a grande missão de Jesus foi justamente restaurar isso, pegar as chaves de volta. E agora, essa autoridade está aí, disponível de novo para quem crê. Isso ajuda a gente a entender o porquê de certas práticas espirituais, né? A tal da libertação. O objetivo não é merecer a salvação, de jeito nenhum. O objetivo é tirar os parasitas espirituais, sabe? Aquelas mentalidades, aquelas amarras que impedem a pessoa de viver na sua identidade real, com a autoridade que lhe foi dada. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como isso funciona? Porque o Evangelho do Reino é totalmente sobre ação.
Então vamos ver como a gente aplica isso no dia a dia para que isso se torne um jeito de viver de verdade. Olha, o caminho prático pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, arrependimento. É a porta de entrada. Segundo, obediência. Viver de acordo com os padrões do reino, o que nos prepara para o próximo passo. E o terceiro, que é o resultado dos outros 2, governar. E governar aqui não é nada complicado. Significa simplesmente ser um agente de mudança positiva. No seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja. E para fechar, a fonte nos deixa uma última analogia para a coisa ficar bem concreta na nossa mente. Viver o evangelho do reino é como se mudar de país. É sair de um lugar cheio de dificuldade e problema e entrar num reino rico, que funciona bem, onde tudo que a gente precisa é providenciado. Nesse novo país, as coisas simplesmente começam a funcionar do jeito certo, porque a gente está operando debaixo de um novo governo, com novas leis, novos recursos, a vida simplesmente começa a fluir. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. No fim das contas, a pergunta é essa: a identidade é de um simples passageiro para o céu ou de um agente do reino aqui na Terra? A salvação já garantiu o destino final, mas o evangelho do reino define a missão para o agora. A escolha é entre ficar só esperando o futuro chegar ou começar a construir um pedaço dele hoje mesmo.